A janela do 38º andar nunca foi aberta. Não por causa do vento, nem do medo de altura. Era por decisão dele. Caio Amarante passava os dias inteiros sentado diante do vidro espelhado, olhando sem ver. Não se ouvia música, risos ou vozes naquele apartamento de luxo, só o som do próprio silêncio batendo nas paredes, como um relógio quebrado marcando o tempo que não passava. Por que alguém com tanto dinheiro escolheria se esconder do mundo? E por que uma mulher com tão pouco ainda encontraria forças para atravessar a cidade todos os dias e sorrir para estranhos? As respostas são mais simples do que parecem. A dor, quando grande demais, transforma qualquer um em sombra. E às vezes, são justamente as sombras que mais brilham quando encontram uma fresta de luz. Luana limpava os andares altos daquele prédio havia mais de 10 anos. Ninguém sabia muito sobre ela. Chegava cedo, saía tarde, usava luvas puídas e tinha um jeito de não incomodar ninguém, como se pedisse desculpas por existir. No 38º, ela só entrava quando o apartamento estava vazio. Ou pelo menos, era o que achava. Porque naquela manhã cinzenta, ao abrir a porta do hall silencioso, encontrou o inesperado, uma xícara de chá esquecida sobre o chão, bem ao lado da porta entreaberta. Por instinto, não entrou. Mas também não foi embora. Esperou. E então, ouviu. Um som leve, como papel sendo amassado. Depois, passos. Ele estava ali. Ela sabia quem era Caio Amarante. Todo mundo sabia. O bilionário desaparecido. O homem que sumiu da mídia, da própria empresa, da vida. Luana ficou imóvel. Algo nela dizia para não interromper. Mas outra parte, uma mais antiga, talvez nascida quando ela ainda carregava a filha no colo, gritava que ali dentro havia alguém mais sozinho do que ela. Ela não falou nada. Só se aproximou da porta, puxou com cuidado uma sacolinha plástica do bolso e deixou ali dentro uma empada caseira enrolada num guardanapo. Depois, foi embora. Caio, ainda invisível atrás da cortina, viu tudo. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu o gosto de alguma coisa diferente do amargo. No dia seguinte, Luana chegou como sempre, cedo demais pro mundo acordado, tarde demais para si mesma. Subiu os andares do prédio com a cabeça baixa, carregando o balde azul, a flanela presa no avental e um cansaço que não vinha só do corpo. Quando parou diante do 38º, hesitou. A porta estava trancada, como de costume, mas havia uma marca no chão. Migalhas da empada. Não muitas. Só o suficiente para ela saber que ele tinha comido. Aquilo bastou. Luana sorriu de leve e seguiu com sua rotina, limpando os corredores como quem dança sem plateia. Mas a partir daquele dia, deixou um pequeno gesto sempre que passava ali. Às vezes uma flor num copinho de plástico, um bilhete escrito com a letra torta dizendo "O céu hoje tá bonito", ou só um pão de queijo embrulhado num guardanapo. Nunca bateu, nunca esperou resposta. Só deixava. E ia embora. No 8º dia, ao se aproximar do apartamento, viu a porta entreaberta. Sentiu um arrepio. Nunca a vira assim. Olhou para os lados, encostou a testa na fresta e chamou, baixinho. Seu Caio. Nada. Avançou 2 passos, só até a entrada. E então viu, sobre a bancada da cozinha, uma folha dobrada ao meio. Papel branco, tinta preta, palavras espaçadas, frias. Não tinha nome, mas Luana reconheceu o peso daquelas frases antes mesmo de lê-las. Não sobra mais nada aqui. Nem dentro, nem fora. É como morar dentro de uma caixa vazia. Só queria parar de existir sem fazer barulho. Se alguém encontrar isso, me perdoe. Não é culpa de ninguém. Só cansei. Ela leu aquilo com os olhos grudados, como se cada linha puxasse um fio preso dentro do peito. Depois, dobrou o papel com cuidado, como se ele pudesse quebrar. E ficou ali. Parada. Em silêncio. O mesmo silêncio que conhecia tão bem. O mesmo que morava nela também. E se ninguém encontrasse? Murmurou para si. E se fosse a minha filha que encontrasse uma carta assim? Foi quando ele apareceu. Do canto do corredor, descalço, magro demais, os cabelos desalinhados e os olhos fundos como quem não dormia havia semanas. Caio encarou Luana com a mesma expressão de sempre, vazia. Mas ali dentro tinha uma faísca. Algo diferente. Talvez raiva. Talvez vergonha. Não era para você ler isso, disse ele, com a voz rouca, quase um sussurro. Ela não desviou os olhos. Não era para eu ver nada aqui, né?
Nem a porta aberta, nem o papel, nem o senhor. Mas eu vi. Ele cruzou os braços. O orgulho se armando como escudo. Mas ela não recuou. Vai me mandar embora? Você é só a faxineira. E o senhor é só um homem querendo desaparecer, respondeu, com firmeza. Ninguém aqui é mais do que ninguém, seu Caio. O silêncio voltou, mas dessa vez, os dois estavam dentro dele. Eu não quero sua piedade, ele disse, com raiva contida. Que bom. Porque eu não tenho. Tenho empatia. Porque já estive aí, nesse lugar onde o chão parece sumir. Caio não respondeu. Passou por ela, pegou a folha de volta e a amassou com força. Jogou na lixeira. Ficou de costas. A respiração acelerada. Luana respirou fundo e ajeitou o avental. Vou ali pegar o pano. Não vou contar para ninguém. Mas amanhã volto, e vou deixar outra empada. Se não quiser, deixa inteira. Mas se comer, é porque ainda quer ficar. Virou-se e saiu, como se nada tivesse acontecido. Caio ficou ali, parado. As mãos trêmulas. O olhar perdido na janela fechada. Ele não sabia como se sentia. Não entendia por que a presença daquela mulher simples o incomodava tanto. Talvez porque ela não queria nada dele. E isso era novo. Naquela noite, ele desceu até a cozinha. Pegou a folha amassada no lixo. Alisou com cuidado. E leu de novo. Não chorou. Mas ficou ali, com o papel nas mãos, até o amanhecer. Quando o sol bateu no vidro espelhado, ele se levantou e, pela primeira vez em muitos anos, abriu a janela. No dia seguinte, Luana subiu com 2 empadas. Ele comeu uma inteira. Na semana seguinte, algo mudou no 38º andar. A janela já não estava sempre fechada, e Luana, ao subir para limpar os corredores, começou a notar os pequenos sinais de vida. O copo de suco deixado pela metade. Um disco antigo tocando baixinho no fundo do apartamento. Um cheiro leve de café pela manhã. Ela nunca forçou a aproximação. Apenas continuou deixando suas pequenas ofertas silenciosas, uma fruta cortada, uma mensagem escrita num papel de pão dizendo lembrei dessa música e pensei no senhor, ou até uma flor esquecida entre os dedos de um pano de limpeza. Era o tipo de carinho que não pedia resposta. Mas Caio começou a responder, mesmo sem palavras. No 11º dia, Luana encontrou uma folha colada na porta. Estava escrita com uma letra organizada, rígida, quase matemática. Aceito chá de camomila, se ainda tiver. Ela voltou com o chá. E pela primeira vez, bateu na porta com os nós dos dedos. Uma batida só. A porta se abriu, mas ele não apareceu. Apenas a mão estendida pegando a xícara. Nos dias que vieram, os bilhetes se tornaram rotina. Uma comunicação tímida, quase infantil, entre uma mulher que vivia para os outros e um homem que desaprendeu a viver. O senhor já teve medo de atravessar a rua? Ela perguntou num dos papéis. Tenho medo de atravessar qualquer coisa, ele respondeu. As conversas foram crescendo como raízes invisíveis. Às vezes, ele deixava perguntas. Outras, apenas uma frase seca. Mas havia sempre algo ali, um desejo de ser visto sem ser julgado. Luana nunca invadiu. Mesmo depois que ele deixou a porta destrancada 2 vezes. Sabia que, para alguém como Caio, dar o primeiro passo era um esforço tão grande quanto um salto no escuro. Certo dia, quando entrou para tirar o lixo, ela notou algo diferente no ambiente. Sobre a mesa, uma pilha de livros. Alguns abertos. Outros rabiscados. E ao lado, um caderno com letras anotadas à mão. Músicas antigas. Caio não estava. Mas deixará ali um sinal. Ela se aproximou devagar. Viu o nome de uma canção dos anos 70 escrito em destaque. Cais, do Milton Nascimento. Abaixo, uma frase sublinhada. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Ela entendeu. Não respondeu. Mas naquela tarde, ao descer, deixou um rádio pequeno com pilhas novas e a fita da música gravada. Sem bilhete. Só aquilo. Na manhã seguinte, ele estava sentado na poltrona de frente para a janela, ouvindo a música. E quando ela entrou para limpar o chão, ele falou sem olhar. Por quanto tempo você acha que alguém pode viver sem falar com outro ser humano? Ela parou. Pensou. E respondeu, com a voz firme. A pergunta certa não é por quanto tempo dá para viver. É se vale a pena viver assim. Caio desviou o olhar para a rua,
onde as pessoas pareciam formiguinhas. Respirou fundo. Eu não tenho prática em conversar. Conversar é igual lavar roupa, ela disse. Começa sujo, pesado, e com o tempo vai ficando mais leve. Ele sorriu, de leve. E aquele sorriso parecia quase esquecido no rosto. A partir dali, não foi mais só chá. Luana começou a entrar. Ficava por pouco tempo. Levava quitutes, contava histórias de quando morava em Itapeve, dos filhos dos vizinhos que tratava como netos, das novelas que parou de assistir porque ficaram todas iguais. Caio ouvia. E, aos poucos, começou a contar também. Falava pouco, mas falava. Da infância vivida entre paredes de mármore, de uma irmã mais nova que ele amava mas não via há anos, da empresa que o engoliu e do acidente que o calou para sempre. Nunca disse o que exatamente aconteceu. Mas bastava ver seu olhar para saber, a culpa ainda morava ali. Luana nunca pediu detalhes. Só ouvia. E ouvia como quem segura uma xícara quente com as duas mãos. Com cuidado. Com presença. No 38º andar, duas pessoas tão diferentes descobriram que tinham mais em comum do que o mundo deixaria imaginar. E sem que percebessem, começaram a cuidar um do outro do único jeito que sabiam, sendo presença. Estando ali. Sem julgamentos. Sem pressa. Sem a obrigação de consertar. Só ficando. E às vezes, isso é o que mais cura. Caio começou a mudar. Não da noite pro dia, mas como quem volta a sentir os pés depois de muito tempo anestesiado. Algumas vezes, Luana o encontrava na cozinha tentando preparar o próprio café. Outras, ele já estava com o rádio ligado antes dela chegar, ouvindo músicas que nunca teria admitido ouvir antes. Está ouvindo Alcione agora, seu Caio? Não tem como fugir dela. Respondeu, quase envergonhado. Você deixou aquela fita maldita na minha cabeça. Luana riu. Ria como quem se permitia esquecer um pouco da vida dura. E ele sorria também. Pequenos sorrisos. Sinceros. Mas por trás daquele progresso, havia uma sombra que não deixava Caio em paz. Ele parecia segurar um peso constante, algo que empurrava para o fundo do peito sempre que quase se permitia respirar livremente. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse certo dia, enquanto limpava a mesa da sala. Caio hesitou, mas assentiu. Onde está sua irmã? Ele congelou. As mãos pararam no ar, como se fossem de pedra. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia preencher o apartamento inteiro. Morta, ele respondeu, depois de muito tempo. E a culpa é minha. Luana largou o pano. Sentou-se. Não com pena, mas com a firmeza de quem está pronta para ouvir, mesmo sem entender tudo. Ela se chamava Camila. Tinha uma luz que não combinava com esse mundo. Era o tipo de pessoa que entrava numa sala e todo mundo parava. Eu era o oposto. Sempre fui o cérebro. A mente lógica. Ela era o coração. Ele falava devagar, como quem pisa em cacos de vidro. Depois que meus pais morreram, ela quis sair da empresa. Queria viver, abrir uma ONG, ajudar crianças. Eu disse que ela era ingênua. Que estava jogando fora tudo que herdamos. A gente brigou feio. E no dia em que ela foi embora, aconteceu o acidente. Luana não perguntou o que foi. Não precisava. Ela morreu sem falar comigo de novo, completou, olhando pro chão. Desde então, eu me fechei. Ela segurou a mão dele por um instante. Não disse nada. E você? Caio perguntou, quebrando o silêncio. Onde está sua filha? Luana respirou fundo. Ficou em pé. Caminhou até a janela. Olhou lá para baixo como quem vasculha um passado que ainda dói. Se chamava Estela. Nome de estrela. E foi embora como uma. Apagada cedo demais. Ele não esperava por aquilo. Ela tinha 21 anos. Pegou uma infecção depois de uma cesariana. Fomos em 3 hospitais. Negaram atendimento em 2. No terceiro, ela já estava com febre alta. Faltava equipamento. Faltava médico. Faltava tudo. Eu fiquei segurando a mão dela enquanto ela pedia para eu cantar uma música de ninar. E, foi ali mesmo. Caio baixou a cabeça. Eu tentei processar. Tentei gritar. Fui em programa de rádio, escrevi carta para jornal. Nada. Ela era só mais uma estatística. Só mais uma mulher pobre. O silêncio agora não era desconfortável. Era pesado, sim.
mas compartilhado. Como duas almas se reconhecendo na dor do outro. Eu pensei em me jogar de um viaduto, seu Caio. Só não fui. Porque uma vizinha apareceu com um copo de café. E me fez prometer que eu cuidaria de mim, já que minha filha não podia mais. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Você me salvou, ele disse, quase num sussurro. Luana sorriu, mas não respondeu. Pegou o pano de volta, enxugou a mesa já limpa, como se aquele gesto fosse a única coisa que pudesse fazer naquele momento. Nos dias seguintes, eles não falaram mais sobre aquilo. Mas a presença ficou diferente. Mais forte. Mais verdadeira. Caio começou a descer com Luana até o térreo, de vez em quando. Observava a rua com olhos de quem reaprende a ver o mundo. Passou a conversar com o zelador. Perguntou o nome da moça do elevador. A cada dia, quebrava mais um tijolo do muro que construiu ao redor de si mesmo. Na sexta-feira, Luana levou um álbum de fotos. Sentaram-se no chão da sala. Ela mostrou fotos da filha, da casa simples onde cresceu, da rua onde as crianças brincavam descalças. Tudo aqui é simples, ela disse, mas tem história. E gente de verdade. Caio, então, levantou-se, foi até o escritório e voltou com uma caixa de madeira. Nela, guardava fotos antigas com Camila, cartas que nunca enviou, lembranças do tempo em que ainda era alguém fora do topo do mundo. Eles ficaram ali, horas olhando memórias. Duas vidas que o mundo nunca colocaria lado a lado, mas que agora caminhavam juntas, não por acaso, mas por necessidade. Luana começou a faltar. Primeiro, foram 2 dias seguidos. Depois, uma semana. Caio tentou se convencer de que ela só estava descansando, que talvez tivesse tirado férias ou mudado de setor. Mas sabia que algo estava errado. Sentia no estômago. Na ausência do chá de camomila. No silêncio que voltou a preencher o apartamento. Ligou para a portaria, mas ninguém tinha notícia. Pegou o elevador, sozinho, pela primeira vez em 7 anos, e foi até a administração do prédio. Descobriu, com poucas palavras, o que temia: Luana havia sido afastada por motivos de saúde. Não perguntou mais nada. Só voltou para o apartamento e sentou-se diante da janela, que agora mantinha sempre aberta. O vento batia no rosto, mas já não dava a mesma sensação de liberdade. O mundo parecia de novo distante. Só que, dessa vez, ele não queria que fosse assim. No dia seguinte, Caio fez algo impensável: procurou o zelador. Pediu ajuda. Anotou o endereço que ele conseguiu com a empresa de limpeza. Pegou o carro. Desceu até a garagem com as pernas trêmulas e dirigiu pela cidade com o coração batendo mais alto do que o motor. O bairro era simples, com ruas de paralelepípedo e cheiro de pão fresco vindo de uma padaria na esquina. A casa dela ficava numa viela, com um portão azul descascado e uma samambaia enorme pendurada na janela. Ele bateu palmas. Uma mulher abriu a porta. Tinha o mesmo olhar de Luana, só mais jovem. "O senhor é o tal do Caio?" perguntou. Ele apenas assentiu. Ela sorriu com tristeza. "Entra. Ela vai gostar de te ver." Luana estava deitada, magra demais, os cabelos mais ralos, o rosto mais pálido. Mas o sorriso ainda era o mesmo. "Eu sabia que você viria," ela disse, baixinho. Caio puxou a cadeira, sentou-se ao lado dela, pegou sua mão. Ficaram em silêncio por longos minutos. Depois ela falou, como se estivesse guardando aquilo fazia muito tempo. "Eu nunca quis que você me devesse nada. Só queria que você não desistisse de viver. Eu achava que te salvei. Mas fui eu quem foi salvo", respondeu, com a voz embargada. Ela apertou a mão dele com força. "Então não desperdiça isso." Nos dias que se seguiram, Caio foi todos os dias. Levava frutas, flores, livros. Conversava. Às vezes só ficava sentado ali, ouvindo o som da rua, das crianças brincando do lado de fora. Levou até um rádio velho que encontrou no 38º andar. Tocavam as mesmas músicas que ela havia lhe apresentado. Até que um dia, Luana não acordou mais. A cidade continuou andando. Os carros seguiam. As pessoas passavam. Mas para Caio, tudo pareceu parar por alguns segundos. Ele não chorou naquele momento. Só ficou ali, parado, olhando para o céu nublado pela janela da casa simples onde aprendeu mais sobre humanidade do que em qualquer conselho milionário. No dia do enterro, foi ele quem carregou a foto dela nas mãos. Não usava terno. Estava de camisa branca,
calça jeans e sandálias. Descalçou os sapatos no cemitério. Queria sentir o chão. Queria lembrar do que é real. Meses depois, no lugar da antiga sede da sua empresa, surgiu uma placa nova: Instituto Estrela, Centro de Apoio à Saúde da Mulher. Com atendimento gratuito, psicólogos, ginecologistas, assistentes sociais. Tudo sustentado por um fundo anônimo. Mas os que sabiam, sabiam. A fachada era simples. Na entrada, havia um vitral colorido com o desenho de uma janela aberta. E, de vez em quando, Caio aparecia por lá. Sentava-se no banco da recepção, observava as mães com filhos no colo, as senhoras contando histórias de ônibus lotado e fila de posto. Ele sorria. Às vezes entregava empadas feitas por ele mesmo. Certa tarde, uma voluntária se aproximou. "O senhor vem sempre?" Ele olhou para ela. Depois para a janela de vidro. "Sempre que quero lembrar porque vale a pena continuar vivo." E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo dentro do peito que parecia paz. Não era felicidade. Era outra coisa. Um tipo de gratidão amarga, mas serena. Porque alguém, um dia, escolheu bater na sua janela e deixar uma empada. E isso foi o suficiente para mudar tudo. Algumas pessoas entram na nossa vida sem fazer barulho. Chegam com um gesto simples, uma palavra certa, um pedaço de empada deixado na hora exata. E sem prometer nada, acabam salvando o que parecia perdido. Luana não era rica. Não tinha tempo, nem descanso. Mas tinha coragem de olhar para alguém e ver além da dor. E às vezes, é só isso que a gente precisa: ser visto por alguém que não espera nada em troca. E você? Já conheceu alguém assim? Alguém que, com um gesto pequeno, mudou seu rumo inteiro? Falando em pequenos gestos, deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a trazer mais histórias emocionantes e inspiradoras.